Olha só, a gente estava falando, né? Tão bonito ver esse amor de filho, de mãe, né? Você vê aqui, Netinho estava falando ainda há pouco, né? Eu amo a minha mãe, mesmo ela sendo tão brava assim. Falando de Adrina, Aguinaldo já respondeu a ele aqui nos comentários. A mãe dele está esperando ele em casa, cheia de carinho para dar. Né? Hoje vai ter presente. Uma havaiana na mão. Glória a Deus, gente, que coisa boa. A gente está com convidados maravilhosos aqui. Eu queria que o pessoal mostrasse aqui. Olha só, nossa querida Silvia Lima. Valeu, Silvia. Estamos aqui com Lala, Larissa e Filipão. Né? Daniel também viria, mas ele teve um piripaquezinho, comeu alguma coisa que não deu certo. Está reinando em casa, né? Mas estamos aqui com Silvia, Larissa, Felipe. A gente vai conversar um pouquinho com eles sobre família. A gente está no mês da família, né? O mês de maio é o mês da família. Tivemos uma programação maravilhosa hoje de manhã também. Se você não assistiu o culto, assista depois. E todos os cultos agora do mês de maio, a gente está se referindo à família, conversando um pouquinho sobre isso. E aqui estamos com uma família linda demais também, que eu amo muito. A família de Silvia, né? É um prazer mesmo ter você aqui. Ontem nossa live foi maravilhosa. Glória a Deus. Pregadora e apresentadora, né, Silvia? Foi muito legal, muito legal. E aí você falou um pouquinho sobre ser mãe, deixou uma mensagem para as mães lá. Mas a gente queria ouvir aqui hoje, no nosso culto, você falando um pouquinho aí do que é ser mãe e deixar um conselho para as mamães. Oi, gente, paz, tudo bem com vocês? Que honra é ser mãe, né? Tem tantas coisas que a gente pode falar sobre isso, porque ser mãe, eu acho que tem muitas formas, né? A mãe, ela é multiforme, ela tem tantos aspectos. E ser mãe, além de ser uma honra, ser uma bênção de Deus, né? É também uma grande responsabilidade, é um desafio. Mas, acima de tudo, é muito gracioso, é maravilhoso, é algo que toma o seu coração. Eu digo, sua vida é sua até você ter filhos, né? Depois que você tem filhos, você não tem mais a sua própria vida. A sua vida passa a ser completamente deles. Você vive para eles, ama, trabalha, se cansa, se recupera e se cansa de novo. E a vida segue em frente com aquela disposição, né? De fazer cada dia o melhor, de se dar mais, de cuidar mais, de ser melhor, de se tornar uma pessoa melhor por causa dele. Assim, é uma honra, é um presente. É você dar um pouco de você em forma de Deus, assim, sabe? É você poder compartilhar com aquela pessoa que saiu de dentro de você tudo que você sabe sobre Deus, né? E é uma bênção, é uma honra, sem palavras sobre isso. Amém. E é também muito divertido, não é mesmo? É desafiador, mas também é muito divertido. Você tem alguma experiência engraçada aí de mãe para contar pra gente? Vai entregar quem hoje? Vamos ver. Eu tenho muito. Aí, Felipe já fez assim. Eles já estão com medo, assim, mas. Olha, hoje. Já teve a conta dela. Acho que eu já fui muito esporte essa semana. Eu não sei se vocês participaram, né, da live dos jovens ontem. Foi, olha assim, hilário, né, gente? Porque você sabe, né, gente? A alegria de mãe é envergonhar os filhos. Eu concordo. Diga aí, E Silvia. a alegria dos filhos seria o quê? Não pode ser o contrário, não, porque se for. A varinha canta, né? Ou a chinela. Eu tenho muitas histórias com todos, né? Mas eu acho que Larissa é a campeã. Claro. Né? Larissa foi minha inauguração, né? Então, né? Felipe eu já sabia mais um pouquinho sobre ser mãe, aí já não tive tantas aventuras. Já fui mais sábia, mais prudente também. Para controlar, já sabia né? controlar mais as situações. Mas uma coisa engraçada, né, que aconteceu com o Felipe, ele era pequeno, acho que tinha 2 anos, e alguém deu um cachorrinho para a gente, um poodle, né, uma vítima, igual a... Hoje eu ganhei um presente. O Dallas me comeu 2 sapatos. Parabéns. Meu cachorrinho. Meu Deus! É assim, mas diga aí, é um poodle. Pois é, era uma poodle, era Bibi, o nome dela, Larissa botou o nome de Bibi. E eu não queria de jeito nenhum esse cachorro, mas o irmão, não, mas os meninos querem, os meninos choravam, se abraçavam nas pernas da gente para ficar com esse cachorro, e terminou que Gilson ficou compadecido e deixou. E aí vamos cuidar de Bibi, né? E a gente uma noite veio para uma reunião na igreja e eles ficaram em casa.
E quando a gente voltou para casa, a cachorra estava desmaiada lá no chão, desmaiada mesmo, né? Ai, meu Deus. E meu Deus, o que foi que aconteceu? Felipe tropeçou e pisou em cima da cachorra com a bota ortopédica. Fraturou a coluna da cachorra e a perna dela. Eu digo, meu Deus, matou a cachorra, coitada. Corre, leva a cachorra para o hospital veterinário. Ela passou alguns dias internada, mas sobreviveu, né? A gente orou logo antes de sair de casa. Senhor, escapa essa vítima. Ajuda essa vítima a sobreviver. E ela, graças a Deus, não morreu. E eles tinham muito assim, eles gostavam demais, eram os dois pequenos, né? E aí, uns dias depois, né, a gente estava dormindo, era um domingo pela manhã, bem cedo, e eu não sei se vocês vão lembrar, mas antes era muito comum, né, nas residências, tinha aquelas descargas hídricas que eram bem fortes. Saía aquela água e fazia aquele barulho, saía muita água. E minha mãe acordou, ela morava com a gente já nessa época, e ela acordou com o barulho da descarga muito tempo no banheiro dela. E ela disse, meu Deus, acho que a descarga estourou, aconteceu algum acidente lá. E ela correu, entrou no banheiro, quando viu, era Felipe, botou a cachorra dentro do vaso e estava dando descarga nela, né? Muito banho, muito tempo isso. E ela, meu filho, o que você está fazendo? Estou dando banho, ela estava com calor. E a coitadinha da cachorra era pequenininha, estava quase descendo já pelo vaso, e desesperada, já morrendo afogada. E aí a gente tirou e foi secar ela com secador. Ela estava toda se tremendo, eu acho que mais de medo do que de frio. E cuidamos, né? Uns dias depois, ela ainda estava com a perna engessada de um lado, né? Uns dias depois, a gente lá, com o maior cuidado com ela, e tinha uma cadeira de balanço lá na casa, aí Larissa estava balançando na cadeira, a cachorrinha entrou debaixo da cadeira, quebrou a outra perna. Eu digo, meu Deus, ela nunca mais vai escapar dessa história. Ela foi uma sobrevivente. Foi uma sobrevivente. Foi a casa da Felícia, né? Depois disso, ela ficou com ódio de crianças. Ai, meu Deus. Todas as crianças que se aproximavam dela, ela já mostrava detestava as crianças, mas pelo menos com eles ela aprendeu a se defender e eles nunca mais fizeram nenhuma arte com ela, não, né? Graças a Deus, mas ela escapou várias vezes. Eles bem comportadinhos, né? Pois é, tá vendo que fazer xixi, como Samuel fez, é menos grave? É verdade, é verdade. É que na sério. primeira live das mulheres, se você não sabe essa história, eu numa correria, eu cheguei lá e falei, gente, tá, cheguei. Eu falei, mas é que vocês não sabem, hoje meu dia foi cheio, eu ainda tive que dar banho na criança e no cachorro, porque o Samuel tinha feito xixi no Dallas, foi fazer xixi. E aí o Dallas chegou para cheirar ele xixi no Dallas também. Oh, meu Deus! Meu Deus Tá do vendo, céu. amado? É normal, Mas foi minha Tiago, experiência isso. foi mais suave. Então, ó, pessoal, o melhor cachorro sobrevivente para crianças é o poodle, tá? Tá comprovado. É, está comprovado. Tem dia que eu quero prender Samuel e deixar o cachorro solto. É mais fácil. Olha só, tem os comentários aqui. A Rosiane Saraiva está dizendo, Silvia é cada dia mais jovem e mais linda. Amo demais. Aleluia! Coisa boa. A Valdeci Silvia, você é um exemplo de mãe no que fala e no que vive. Parabéns. A Joana Dark está dizendo, Silvia, grande mulher de Deus, você é muito especial para mim. Beijos. Amém. Everton Fernandes, ó Everton. Está dizendo, Silvia e sua família são grande bênção para o verbo da vida. Continue sendo bênção e servindo com amor e excelência. Amém. Bom demais. E Guto deu uma definição boa aqui, o que é ser mãe, né? Ele disse, para mim, ser mãe é não ser pai. Sempre sábio. Profundo demais. Silvia, Demais. você criou boa parte dos meninos, né, por muitos anos, sem a presença de Gil, sem a presença do pai, né? Gil está com o Senhor, nos abençoou muito, mas você precisou desempenhar esse papel de pai e mãe por muito tempo. Qual é o conselho que você pode dar, ou quais conselhos, né, você pode dar para mães na mesma situação, que não tem a presença do pai, que por serem viúvas ou até separadas mesmo, o que é que você poderia falar de motivação para essas pessoas? Então, eu acredito que a base de tudo na minha vida, desse tempo para frente, tem sido ficar mais firme nos princípios da palavra, né? Ensiná-los a amar o Senhor, a viver uma vida com a consciência de Deus, né? Não apenas indo para a igreja, mas tendo a consciência de Deus na sua vida e honrando a palavra, praticando ela. E
todos os desafios que a gente passa, né? Eu acredito que todo mundo tem desafios, sendo ou não viúva, você passa no casamento, na família, sendo filho, sendo pai. A vida ela é cheia de desafios, mas eu acredito que aquilo que me ajudou, que me favoreceu, que me instruiu para esse tempo sem o pai físico, foi deixá-los conscientes de que eles continuam tendo um pai, né? Eles têm um pai, lógico, eles não nasceram da cegonha, lógico, né? E isso é muito claro. A gente sempre conversa sobre isso, a presença, as histórias, eu sempre conto. Mas essa consciência de que eles têm um pai sobre o pai natural, né? Que cuida, que assiste, a consciência da paternidade de Deus sobre a vida deles. Isso aí é uma coisa que a gente sempre fala, sempre conversa. E no início, a gente sempre estava trabalhando muito nesse aspecto para que eles ficassem bem estruturados, né? Para que aquela ausência física não abalasse eles de uma forma que fosse tirá-los do rumo, né? Claro que mexe, claro que deixa você entristecido, deixa você com dificuldades no início, mas nada que a palavra de Deus não possa suprir, né? E a palavra, a presença de Deus, ela fez a diferença em todas as coisas na minha vida, né? Eu sempre pensei muito sobre essa questão dos meninos. Eu conheço pessoas que são viúvas, né? E tenho amigas que são viúvas, tenho amigas também que são divorciadas. E todas as vezes que se conversa sobre isso, que se fala sobre esse assunto específico que eu vou falar agora, eu sempre tenho o cuidado de pontuar isso, né? Eu sei que existem pessoas que ficam na condição que eu fiquei, e têm o desejo de casar de novo, de reconstruir um novo casamento. Mas eu sempre gosto de pontuar isso. Cuidado para a forma como você vai fazer isso, para você não expor os seus filhos, né? A responsabilidade dos filhos ela vai continuar sendo sua, né? A decisão de construir uma nova família também é sua. Mas, se você vai fazer essa segunda opção, cuidado com a forma como isso vai ser feito, para que você não exponha os seus filhos a um tipo de relacionamento que não seja o plano de Deus e que vai machucá-los, né? Infelizmente, a abertura com que essas coisas têm sido faladas, a forma como os relacionamentos têm sido construídos lá fora é muito delicada, né? Porque parece que pode tudo, você tem liberdade para fazer o que quer, você pode ter quantos relacionamentos quiser, não tem problema nenhum. O que importa é curtir a vida. E a gente que tem a responsabilidade, como cristão, né? Você que é cristão, que tem filhos debaixo da sua responsabilidade, ou não tendo filhos, não pode ter um comportamento dessa forma. Você precisa ter cuidado com a vida que você vai viver, porque os seus filhos eles são muito preciosos e você não pode expô-los a nenhum tipo de coisa que vá machucá-los, né? E entrar num relacionamento com a pessoa errada e viver da forma errada pode causar mais problemas do que ficar sozinha, exatamente. E quando a gente tem a consciência de Deus, a gente sabe que a gente nunca está só, né? A gente sempre está assistida e isso nunca me fez falta, né? Eu nunca fiquei preocupada com essa parte e a responsabilidade e o zelo de cuidar dos meninos e criá-los com a palavra sempre foi muito mais importante do que essa parte. E se eu posso dar um conselho para uma mulher que está viúva ou solteira ou divorciada, né, que já teve uma experiência do casamento, não fique ansiosa, não fique preocupada sobre esse aspecto, né? Concentre toda a sua atenção naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. E se no caminho você encontrar alguém que se encaixa ao plano de Deus na sua vida, e você tem paz e aquilo está, vamos dizer assim, orientado, se existe um testemunho de Deus mesmo no seu coração, se tem pessoas que estão sobre você, que podem aprovar aquilo, que podem olhar junto com você e ver que está tudo bem, eu não vejo problema, né? Eu só acho que isso é uma área que é bem delicada e eu já vi pessoas bem perto de mim sofrendo por causa desse aspecto, né? E os filhos, eles são preciosos demais, né? A gente não pode expô-los a esse tipo de vida,
né, de convivência. Então, seja prudente, não fique ansiosa. Não existe nenhuma área na sua vida, mulher, que Deus não possa suprir. Deus pode suprir a vida de qualquer pessoa, em qualquer área. E se você buscá-lo, se você viver para Ele, se você andar com a palavra, você vai ver que não vai te faltar nada e você vai ser feliz. Amém. Amém. Maravilhoso, graças a Deus. O pessoal está gostando muito aqui dos conselhos, viu, Silvia? Amém. Muito comentário bom aqui no YouTube. Quero lembrar você dos nossos sorteios para você continuar compartilhando. Agora o pessoal da produção aqui me pediu para lembrar uma coisa. Para participar do sorteio, o seu perfil, tanto no Facebook como no Instagram, tem que estar público, para poder as pessoas terem acesso às suas postagens. Então, se o seu perfil está privado e você está postando, a gente não está conseguindo ter acesso a elas. Então, dá uma olhadinha, coloca o teu perfil público no Facebook, no Instagram e compartilha esse vídeo com as hashtags Domingo Online e Somos Um, Somos Muitos. Segue a gente lá no Telegram também para que você possa participar do sorteio. No final do culto, a gente vai ver os vencedores do livro da Mama Jen e do kit aí com a caneca e o travesseiro e alguns outros brindes da Only Store, tá bom? A gente vai continuar aqui. Enquanto a Silvia estava falando aí as histórias de Felipe e Larissa, né? A Mariana Martins, ela botou assim: eu estou feliz porque minha mãe está ouvindo isso aqui e sabe que eu não dei muito trabalho quando eu era criança, não. Comparado a essas crianças aí, pouca gente deu trabalho, graças a Deus. Oh, meu Deus. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para a Larissa. Larissa, a gente sabe a importância, né, que é honrar pai e mãe. E eu queria que você aí falasse um pouquinho sobre isso, deixasse um conselho de como honrar, né, as mães, como honrar os pais, né, de uma forma geral, assim, pai e mãe, e evidenciando a mãe aí, algo que você pode trazer para os filhos. Então, boa noite, pessoal. Quando eu estava pensando, né, sobre isso que Ju falou, a primeira coisa que veio no meu coração foi sobre a própria palavra, o que a própria palavra fala a respeito de honra aos pais. E abri aqui rapidinho em Efésios e rapidamente vamos ler. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Depois você lê o resto, mas eu estava pensando, né? Essa coisa de honrar os pais, isso é tipo assim, isso não é uma coisa que a gente vê no mundo, um ensinamento que a gente vê no mundo, enfim, é uma coisa que nós aprendemos da tradição cristã, da própria palavra. Mas não é, quando a Bíblia fala de honra, esse conceito de honra não é uma coisa aleatória, segundo a carne, digamos assim. E eu creio que o primeiro passo para a honra aos pais, né, ao pai e à mãe, está nesse próprio trecho aqui, que é o versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, eu creio que a primeira forma de você honrar os seus pais é obedecendo a eles no Senhor. Esse no Senhor é muito importante, esse complementozinho desse versículo, porque mostra que, de fato, Paulo aqui está falando para os cristãos, então, de fato, é uma coisa que nós fazemos como para o Senhor e a partir daquilo que o Senhor, que o Jesus, que a palavra nos ensina. Então, eu creio que a partir do amor de Deus, a partir do que nós vemos do próprio exemplo de Jesus, como Jesus honrou ao Pai, que foi o obedecendo, né? Eu creio que a gente pode obedecer aos nossos pais assim. Enquanto eu estava pensando nessa resposta, me veio muito forte no meu coração isso, né? Essa figura que talvez as pessoas que estão nos assistindo aqui, talvez existam dois grupos de filhos, né? Os filhos que têm o privilégio, a honra, a sorte, enfim, de ter pais e mães, pai e mãe no caso, como eu, como Felipe, Daniel, que foram pais, que foi uma mãe que ensinou você no caminho do Senhor. Mas temos também outro grupo de filhos, que é o grupo de filhos que talvez, infelizmente, você não teve esse mesmo privilégio, enfim, você não teve essa situação na sua vida. Talvez a sua mãe e o seu pai não sejam cristãos, talvez você até tenha problemas com eles muitas vezes, deles te pedirem para fazer coisas ou quererem te levar para um caminho que não é aquele caminho que o Senhor te
que a gente sabe que a palavra traz, né? E veio muito forte no meu coração para eu falar isso para você hoje. Se você está nesse segundo grupo de pessoas, você ainda assim pode honrar os seus pais, seu pai e sua mãe. Você ainda assim pode fazer o que a palavra fala nesse quesito e ser obediente, né? Honrando a eles. A gente sabe que honra e obediência, que obediência não necessariamente significa você fazer tudo que a pessoa fala. A gente sabe que honra não significa fazer tudo que a pessoa fala, mas que a nossa obediência ela deve estar de fato antes conectada a Deus, né? Nós já devemos obedecer a Deus. E eu sei que nem sempre isso é uma posição fácil de se estar. Como assim, Larissa? Mas minha mãe está dizendo para fazer algo, meu pai está me ensinando uma coisa e Deus está me ensinando outra, mas ao mesmo tempo eu tenho que honrar meus pais, que obedecê-los. Então eu sei que naturalmente falando, a nossa mente pode dar entre aspas, um bug, né? Pode dar uma tela azul, como a gente fala. Mas eu creio e você também crê que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador. E eu senti mesmo no meu coração de falar isso para você nessa noite, de te estimular a buscar a ajuda do Espírito Santo, a ser um filho honroso, a ser um filho fiel. E pergunta a ele, conta com a ajuda dele. Espírito Santo, como eu posso honrar a minha mãe e o meu pai, mesmo eles não te conhecendo, mesmo que muitas vezes o que eles tentam trazer para mim é algo que não vai te honrar. Eu não quero... E Deus conhece teu coração, Deus sabe que você não quer comprometer a sua honra a Ele em primeiro lugar. Então, com certeza, o Espírito Santo ele vai soprar a voz dele no seu coração, ele vai te direcionar a melhor coisa a ser feita em amor, né? Acho que, para encerrar minha resposta, que creio já que está muito longa, mas talvez a melhor coisa para se falar sobre como honrar seu pai e sua mãe é amor, né? É amá-los no amor do Senhor. Eu sei que às vezes no natural é ruim. Eu te amo, mas às vezes eles também fazem umas coisinhas assim, que a gente fica chateado. E de fato... Hashtag chateado. Hashtag chateado. Mas de fato, enfim, a carne, né? Mas de fato, no amor de Deus, nós podemos vencer essas coisas juntos, né? Também é um aprendizado para eles. Uma vez eu... chateada com a mãe, não sei o que, e ela pegou e falou, eu nem lembro mais o que falei, mas isso que ela falou marcou. Disse assim, você acha que a gente aprende, que a gente nasce sabendo como ser mãe, como ser pai? Então eles também estão nessa caminhada de aprendizado, né, até o fim da vida, assim como nós também. Então o Espírito Santo ele vai te guiar da melhor forma, como amá-los, como honrá-los, e é isso, eu creio. Maravilha, maravilha. O que Larissa estava tentando dizer para a Silvia aqui é, eu te amo, mas tem dia que eu não gosto de você, né? Então. Guto está dizendo aqui, ó, vai ter conversa em casa hoje. Hashtag DR. Coisa boa. Filipão, você desde que nasceu está vindo para a igreja com seus pais, com sua família, né? Qual é a importância de estar aqui na igreja o tempo todo, de ter sido criado aqui na igreja, de crescer aqui? Como é que você vê isso para um jovem da sua idade hoje? Amém, amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Então, sobre essa pergunta especificamente, né? É imprescindível, assim, e o valor que isso atribui à sua vida, o fato de você ter sido criado dentro desse contexto de igreja, né? Isso é imensurável. O quão valioso é e o quão benéfico é para a vida de qualquer pessoa. E eu tenho propriedade para falar disso porque, como já foi mencionado anteriormente hoje, né? Quando eu tinha aí meus 12 para 13 anos de idade, mais ou menos, eu e Larissa, nós perdemos o nosso pai, né? E Daniel também. E eu lembro que até essa época, eu de fato, desde criança, né? Já estava envolvido e inserido dentro desse contexto de igreja. Fui criado dentro da igreja, e não somente criado na igreja, mas dentro de casa. Meus pais, né, mãinha, painho, vovó Lau também, eles sempre faziam questão de estar discipulando a gente, né? Eu lembro que mãinha, quando ela resolvia comprar algum tipo de literatura ou algum tipo de DVD ou coisa do tipo, até mesmo videocassete, né? Lá no comecinho VHS. Para poder a gente assistir e se divertir, ela sempre priorizava conteúdos cristãos, né? Ela comprava lá os CDs, os DVDs de Diante do Trono, os desenhos lá de Jesus, que é bom demais, assisto até de vez em quando no YouTube. Mas, enfim, a gente foi criado assim, não só na igreja, mas em casa. Sendo que, em virtude disso daí que aconteceu, né, essa fatalidade, nós perdemos o nosso pai, não só por causa disso, mas muito
por conta também do que isso provocou na minha vida particularmente, eu entrei num período onde eu fiquei um tanto quanto rebelde, na verdade, bastante rebelde, né? Não estava querendo vir para a igreja, comecei a ficar muito difícil de se lidar dentro de casa. Eu lembro que foi uma época bem ruim mesmo. Eu olho para trás e fico com vontade de dizer, mãinha, pelo amor de Deus, como você me aguentava, né? Porque eu era uma pessoa muito difícil de se lidar. E eu lembro que eu vinha na igreja assim, na Foi muita oração, mesmo. né, Silvio? Eu vinha no começo, né, num primeiro momento assim, eu vinha na igreja na base da ameaça mesmo, e tinha vez que, tipo assim, quando chegava no domingo, eu não passava perto de manhã, porque eu sabia que se ela me visse, ela ia dizer, e aí, vai se arrumar de que horas? Então, ela estava almoçando, eu esperava ela terminar de almoçar para ir almoçar, e a gente ficou assim, né, durante um tempo. E ainda teve um tempo aí pior do que isso, inclusive, que foi um tempo que eu bati o pé mesmo e disse, não vou para a igreja hoje, não quero. Eu ia muito raramente quando eu queria assim, mas teve um tempo que eu bati o pé mesmo, estava muito chata a situação dentro de casa. Eu não me aguentaria naquela situação hoje, né? Mas assim, claro que se essa história não tivesse uma redenção, eu não estaria contando ela para você. Graças a Deus. Então, em determinado momento da minha vida, eu continuava com os meus amigos da igreja, né? Os contatos que eu fiz aqui quando eu era criança. Eu continuava com eles e por influência deles e também uma cooperação meio forçada de manhã, eu resolvi participar de um evento aqui, porque eles estavam me aperreando, me convidando para vir. Eu, não, vou ter isso, vou ter aquilo, não sei o que, inventei mil desculpas. Sendo que aí ela chegou e fez, Felipe, vai ter esse evento aqui, lá na igreja e tal, não sei o que, e eu quero que você participe. Aí eu lembro que eu olhei pra ela e falo, não, a galera já me chamou, mas eu disse que não vai dar, não vou não. Aí ela pegou e fez, bem, você tem duas chances, né, duas oportunidades. Na primeira você vai porque você quer, na segunda você vai porque eu vou bater em você. Aí eu peguei e fiz, é melhor sem apanhar, né? Então, imagina aí, apanhar com 15, 16 anos. Então eu olhei assim. O argumento foi bom. Né? Fazia tempo que eu não apanhava também. Aí eu, caramba, eu vou. Então. É melhor não relembrar a infância, né? Já estava adolescente. Aí é pra se assustar mesmo. A mulher era brava, meu amigo. Graças a Deus, né, Felipe? Graças a Deus. Então, eu vim para esse evento e eu me lembro que foi durante esse evento, né? Eu cheguei com o coração bem fechado mesmo. Sentei na última fileira, meio chateado por conta da situação na qual fui colocado de maneira forçada, né? Mas ao longo dos dias o evento foi acontecendo, fui escutando a palavra, aquele coração duro foi amolecendo e eu, de fato, no final, tive a compreensão de que eu precisava do Senhor na minha vida, né? E desde então nunca mais abandonei a fé no Senhor Jesus e nunca também vou abandonar mais, né? Mas por que eu estou contando isso? É porque é importante que vocês saibam, ao longo desse período onde eu estava vivendo essa fase de rebeldia, né? Ainda assim, na pior fase da minha vida, nesse pior momento da minha vida, mesmo assim, aquilo que foi plantado dentro de mim, quando eu era criança ainda, me salvou de muitos problemas nessa fase, né? E, assim, o que foi gerado em termos de consciência do que é certo e errado, me salvou de vários problemas também. Eu lembro, por exemplo, né, para ser mais específico, que em algumas situações eu estava com meus colegas do mundo, eu estava com alguns amigos, e enquanto a gente conversava, eu sabia que aquele rapaz lá tinha uma namorada, mas ele só se importava como alguém que namorava quando ele estava do lado da namorada. Quando a namorada saía, ele chamava outras meninas para conversar e queria se relacionar com outras garotas. E mesmo na pior fase da minha vida, eu olhava para aquilo e achava aquilo abominável. Eu dizia, meu Deus, que coisa terrível, horrorosa. Por quê? Porque tive o exemplo dos meus pais, eu olhava e pensava, meu Deus, imagina se eu fizesse isso, o que meu pai ia achar de mim, o que... Imagina, meu pai, meu Deus do céu, isso para mim era absurdo. Isso me salvou, assim, salvou a minha consciência, mesmo quando eu estava nessa pior fase da minha vida. Em algumas situações, né? Por exemplo, eu estava em alguma festa, na tentativa de me divertir, mas quando chegava naquele ambiente, eu começava a olhar o que estava acontecendo ali e eu dizia, caramba, isso aqui, velho, não vai dar em nada. Tipo,
não é produtivo em nenhum sentido para a minha vida, não vai agregar em nada para a minha vida. Literalmente isso aqui no longo prazo só vai trazer dano para mim. Então eu percebi isso por conta do que me foi ensinado desde que eu era criança, né? E eu acho importante dizer isso, porque até mesmo nesse pior momento, onde eu estava distante do Senhor, né, não estava assim tão lúcido para entender as coisas como de fato são, mas ainda assim, essa consciência do bem e do mal, do certo e do errado, ela ficou na minha vida. E isso me salvou de muitos problemas, né? Eu fico me perguntando, aonde eu poderia ter me metido se eu não tivesse essa consciência, esse temor enraizado no meu coração? Então, é imprescindível, é muito importante, de fato, você introduzir o seu filho a essa vida de comunhão com pessoas da igreja, né? A essa vida onde ele vai estar vindo para a igreja, sendo ensinado a respeito da fé no Senhor Jesus, porque pode ser que ele não perceba tanto valor nisso enquanto seja criança, mas o tempo vai passando e ele vai perceber que o ensino daquilo que Jesus nos trouxe, né? Vai salvar ele de muitos problemas no futuro e vai fazer ele conseguir tomar decisões mais acertadas. E vale uma ressalva também, né? Eu estou citando esse porque é o meu testemunho, o meu depoimento, e eu também sei que não é o comum, né? Não é o normal. O normal é, de fato, a gente ser introduzido nesse caminho e permanecer nele até os últimos dias da nossa vida, mas também existem situações como essa, né? A qual eu passei. Não é tão difícil, na verdade, de se encontrar essas situações. E aí também eu já deixo um conselho para as mães: seja muito paciente, persevere, nunca deixe de acreditar no fato de que Deus pode restaurar a vida do seu filho, porque foi um dos comportamentos que eu percebi na vida de manhã na época. Ela nunca desistiu, nunca teve um dia onde ela olhou para mim assim e disse: quer saber, não estou mais nem aí, eu não faço mais questão, está me dando muito trabalho. Não, sempre foi um amor assim que eu até hoje não consigo entender. É por isso que eu digo tanto. Se fosse eu mesmo ali naquela situação, tendo que conviver comigo, eu não me aguentaria, mas ela conseguiu passar por essa situação, né? E se comportar da melhor forma possível, e muito em virtude do testemunho de vida que ela me deu também na época, que em determinado momento eu caí em si, né? Eu caí na real e resolvi, de fato, voltar para o caminho da fé no Senhor Jesus. Então é importantíssimo, é incalculável o tamanho do valor que crescer nesse ambiente traz para a vida de um ser humano. Amém, glória a Deus. É realmente responsabilidade dos pais imprimir no coração dos filhos o temor do Senhor, né? E a gente não vai ter tempo para a Silvia contar o outro lado da história, a versão, mas certamente ela orou muito, ela pediu graça, sabedoria de Deus, e ela contou com o conselho do Espírito para ganhar o coração de volta do Felipe. E se você está passando por isso também, né? O seu filho está em uma fase meio rebelde, conte com o conselho do Espírito, ore por ele, porque o Senhor pode tocar o coração dele e ele pode dar um testemunho tão bonito como o do Felipe, que está aqui fervoroso, cheio da palavra, cheio do Espírito, crescendo e cumprindo seu propósito em Deus. Amém. Tem muito comentário legal aqui sobre isso. Ó. A Mariana Martins disse: também já passei pela fase da ameaça na adolescência para ir para a igreja. Mas eu agradeço a minha mãe por ter persistido nisso. Sou fruto de obediência com Deus. Graças a Deus. O João Gabriel, né, ele tinha falado aqui também, deixa eu achar, ele disse assim: estar na igreja não é sinônimo de ser salvo, mas eu posso afirmar que crescer na igreja me blindou de muitas propostas no mundo. Coisa boa. A Jane Beatriz, irmã dele, disse assim: glória a Deus pelos eventos de jovens e adolescentes na igreja, são muito importantes, estão demais, irmãos. Participei de muitos e devo muita coisa a eles também. Faz a gente ter experiência com Deus, né? Não só ver a experiência dos pais, mas ter a experiência com Deus. Então, quando a gente tem esses eventos, né? Você que é pai, mãe, investe mesmo no seu filho para que ele participe, para que ele tenha as suas próprias experiências, porque isso vai livrar ele da morte, do mundo. É isso aí. A Raquel Bichusca, ela disse assim: minha mãe foi bem brava com a gente também, graças a Deus por isso, nenhuma de nós se desviou. É isso aí. A Jussara, a mãe dela, né, criou também as filhas, 4 filhas sozinhas, e graças a Deus todas 4 estão crentes demais hoje. Renato, ele disse uma frase importante aqui também, ele disse: em algumas fases os filhos podem escolher, portanto que concordem com a gente. E o Helder, né, nosso líder de jovens, está dizendo: verdade, Bia, graças a Deus pela nossa igreja que acredita na nossa juventude. Tem só um testemunho aqui de Geneseuda que eu achei legal. Ela disse: minha mãe é desse grupo que não alisa.
Uma vez meu irmão disse que estava sem cabeça para ir para a escola. Aí ela deu um cascudo, aí quando ele gritou de dor, ela disse, achou a cabeça? Vamos para a escola agora. Bom demais, bom demais. Deixa eu dar um adendo aqui sobre essa questão da brabeza, porque Dona Silva é muito braba, meu pai Gilson também era bravo demais, mas eu faço questão de dizer isso publicamente, né? Eu já digo isso para muita gente. De fato, é muito bom isso, porque, meu Deus, eu sei que tem gente aí que pode estar me escutando, né? Gente que ainda está na fase de apanhar, que está dizendo, fica calado, rapaz, mas... inclusive, manhã, né, eu às vezes brincando com ela, eu fico dizendo, rapaz, olha, você é mole demais com o Daniel, não tem condição não, porque eu e Larissa apanhou, meu amigo, a gente apanhava, eu fui disparado que não apanhei, obviamente, né, mas eu e Larissa apanhou muito, Daniel apanhou mais um pouquinho, porque eu acho que manhã já estava um pouquinho mais madura para resolver. Aprende com os erros dos mais velhos. Mas, inclusive, quando Irmã mais nova, quando eu porque eu sou a caçula. Calma aí, deixa eu defender os caçulas, né? A gente olha e fala, se fizer isso dá ruim. Então a gente já não faz. Quando eu me tornei mais velho, né, eu olhei para trás e disse, caramba, ainda bem que eu levei uma surra, porque se naquele dia eu não tivesse levado uma surra, hoje eu ia fazer isso, porque não ia entender, né? Que aquilo ia me trazer dano e comecei a compreender isso. Então, assim, e eu converso muito isso às vezes, porque hoje em dia é fácil você encontrar pessoas que têm uma certa resistência a esse tipo de ensino que a gente vê nas escrituras, sobre a questão de disciplinar o filho, né? Mas isso, no longo prazo, seu filho vai lhe agradecer, eu garanto a você, né? É isso mesmo. O Cícero Lopes, ele estava dizendo aqui, olha, Deus falando muito ao meu coração através desse jovem. Muito obrigado, Deus. Graças a Deus. Bom demais, bom demais. Vamos avançar? Vamos. Nós vamos ter agora um vídeo, não é mesmo? Vídeo especial, surpresa aí. Silvia é uma mãe muito maravilhosa. Uma mãe que eu louvo a Deus pela vida desses meninos ter uma mãe como Silvia. Porque ela é correta, ela exige aquilo que eles podem dar. Ela é compreensiva, é amiga, eles podem contar com ela o que precisarem, ela chega junto. É uma mãe presente, apesar de trabalhar demais, mas é uma mãe presente. Larissa está correndo a carreira dela, Felipe está também, Daniel está chegando junto, e Daniel é o caçula. E eu sei que Silvia tem, quando ela chama os três para o quarto, eu não quero nem chegar perto da porta do quarto, porque eu sei que vai ter correção, que vai ter misericórdia também. Mas eu sei que Silvia, na hora de apertar o cerco, apertar o cinto, ela vai lá e aperta. Silvia, mãe, eu creio que esse tipo essa maneira dela se expressar, Silvia é muito braba, aquela coisa toda. Mas não é não, Silvia é uma pessoa doce, para quem conhece, chorona mesmo. E ela trata esses meninos até com muita benevolência, né? Glória a Deus, que coisa linda, não é? Muito obrigada. Eu quero agradecer a participação aí da vovó lá. Um beijo, feliz Dia das Mães. Né? E eu quero agradecer aqui a presença de vocês, a participação de vocês. Silvia vai ministrar para nós, vai ter uma assim palavra. Que ela para de chorar. Né? Qualquer coisa a gente traz um lençol, né? Ela ministra com o lençol do lado. Você já está com o seu lenço por aí? Pega um lencinho aí para você também. Silvia vai ministrar, trazer uma palavra inspirada pelo Espírito para abençoar o nosso coração essa noite. Vai ser maravilhoso. Então continua ligado aí com a gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, viu, gente?